seja bem-vindo à Na Sala. Nós estamos aqui para mais uma semana e continuarmos os nossos estudos sobre o livro de Gênesis. E hoje nós temos aqui a companhia da Heloísa, nossa pretinha. Oi, Elo! Oi, Andressa, boa noite. Que bom ter você aqui, Elo. A gente tem visto o quanto tem sido enriquecedor para as nossas famílias esses estudos que estamos fazendo, né? Como é gostoso a gente poder compartilhar isso com as outras pessoas. Que bom ter você aqui hoje. Vamos estudar então hoje Gênesis 9. Mas antes da gente entrar no Gênesis 9, vamos fazer aquela recapitulada da semana passada. Então, no capítulo 8, nós vimos ali, falamos novamente sobre a fidelidade, a obediência, né? A obediência precisa de Noé, com tudo que Deus lhe ordenava, com tudo que Deus lhe dizia. Nós vimos ali ele saindo da maneira que Deus o ordenou que fizesse, aguardando aquele tempo, né? Interessante, eu gosto de dizer assim, que no primeiro capítulo do verso 8, tem a palavra lembrou-se Deus de Noé. Nós já estudamos o que significa isso, mas o gostoso é que quando ele sai, nós vemos Noé se lembrar de Deus. Porque ele sai e a primeira coisa que ele faz é adorar ao Senhor, é fazer um altar, é fazer sacrifícios ao Senhor. E nós aprendemos muitas coisas ali com aquele capítulo, né? A fidelidade, a questão familiar, o quanto o nosso posicionamento é importante para os nossos filhos, para a nossa família, né? Nós falamos na semana passada que Noé era um homem justo, íntegro. A Bíblia não fala nada sobre os filhos, como eles eram, pelo menos até ali. E a sua esposa, mas a obediência deles, eles seguiram o pai. Então esse homem era um exemplo para aquela família. E como isso é importante para nós, como pais, como mães, sermos exemplos na nossa casa, como família, exemplos de homem e mulher de Deus. Então hoje nós vamos aqui, Noé já saiu, já fez o culto ao Senhor, ofereceu o sacrifício, aquilo foi agradável a Deus, Deus recebe aquilo. E agora vamos dar continuidade na sequência pós-arca. Isso aí. Lê pra gente então, Elo, o verso 1. Vamos lá. Então, a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então aqui nós estamos vendo Deus abençoando Noé e seus filhos, né? Então Deus traz aqui uma bênção e uma ordem. Sim. Porque Deus aqui diz que ele abençoou que sejam fecundos. Então você ser fecundo é uma bênção de Deus. E ao mesmo tempo ele dá uma ordem para que se multiplique. A Bíblia não vai falar, né, Lô, que depois, a gente não tem informação se Noé teve mais filhos. A gente sabe que ele viveu aqui mais de 350 anos, mas nós não sabemos se ele teve mais filhos ou não. Então pra gente fica que a multiplicação, a proliferação do ser humano na terra agora fica com os filhos, os 3 filhos que a Bíblia menciona aqui. Não sabemos se ele teve, pode ser que tenha tido, mas a Bíblia não fala isso, né? E o plano de Deus, ele vai seguindo. Eu vejo aqui também uma provisão salvífica, né? Deus, ele não estava só preocupado em encher, povoar a terra, quando ele dá a ordem, né? Mas preocupado também em povoar isso, porque dali vinha a linhagem, né? Então lá na frente o Senhor já estava. Então eu vejo aqui também já Deus ordenando e já preparando tudo, né? Dando sequência ao seu plano lá de Gênesis 3, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar assim, ó, que da descendência de Sem, que nós vamos ver mais pra frente, dali vai vir Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos que o povo de Israel será dividido. Dessas tribos, de uma delas vai vir o Messias, que veio e esmagou a cabeça da serpente. Então a gente vai vendo no decorrer da história, com os seus percalços, com tudo que acontece, com ali como Deus disse lá no 7, né, com
a natureza corrompida, o ser humano ele é mau, continuamente mau e continuará sendo, mesmo agora depois do dilúvio, mas o plano de Deus, Sim. o plano de salvação para o ser que ele criou, vai andando no decorrer da história, né? Como Deus vai movendo as coisas. Vamos ler até o 4, então? Do 2 ao 4? Vamos lá. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Olha que interessante, né? Nós sabemos, Deus já tinha constituído o homem como o cuidador, né? Lá no capítulo 2 a gente já viu Deus falar que o homem dominaria, né, sobre os animais, mas era um domínio não pejorativo, era um mordomo, o cuidador de tudo aquilo. E agora a gente vê que Deus nos declarar que os animais teriam pavor. Eu vejo assim que aqui o Senhor, ele fala de forma diferente, né? Do que ele falou lá em Gênesis 1, 28, de 28 a 30. Aquela forma amorosa, né? Aqui ele fala de pavor e medo. Pavor e medo. Então agora o homem, além do cuidar daquilo que Deus tinha dado lá agora, ele recebe uma autoridade de Deus para domar, domesticar e usar da maneira que ele, até para o seu alimento. Esses animais. Eu tava lendo, né, e ainda um pregador, ele fala isso, que aqui a gente consegue ter os nossos bichinhos de estimação. Eu consigo ter um gatinho em casa, consigo ter um mingau em casa, né, porque aqui o Senhor, então, dá esse domínio, né? Dá esse domínio, o homem pode domar esses animais, né? Dominar dessa maneira sobre ele. Então a gente viu aqui no 4 que os animais, eles passam a fazer parte da cadeia alimentar, né? Lá no início, Deus deu toda a vegetação, legumes, para que o ser humano e até os animais se alimentassem. Aqui, Deus agora está, como a gente falou semana passada, é muito provável que eles já comessem carne, né? Mas a autorização de Deus para fazer isso acontece agora, graças a Deus, que a gente ama uma carninha, né? Aqui tá liberado o rodízio na churrascaria. Então, a gente viu aqui que o homem, ele tem autoridade de vida e de morte sobre os animais. É verdade. Né? Porque ele pode matar. E mais nós vamos ver aqui também que existe restrições. Existem regras, né? Aí no 4 você leu e ele fala do sangue, né? Isso. Então aqui nós vemos, existem muitas especulações sobre isso, né, Lô? Sobre essa questão da carne com sangue. Aí tem gente lá, o pessoal mais lá do norte, nordeste, que costuma comer, tem nas suas refeições, nos seus pratos típicos, vamos dizer assim, comidas com sangue e tal. Não é disso que o texto bíblico está falando. Moisés está falando aqui sobre você não comer animal vivo. O sangue significa vida, né? Exato. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui um cuidado para que o ser humano não se alimentasse de, por exemplo, você dizer que ele não pode comer um animal vivo, ou também, e que esse animal ele precisava ser sangrado, precisava ser tirado todo o sangue dele. Então você não ia encontrar um animal morto e comer aquilo. Né? Então há um cuidado com a preservação da raça humana. Aí, e há também aqui, eu entendo que Moisés também já começando a preparar o povo que está ali para entrar em Canaã e que vão receber que já receberam aquelas leis ali, ele está mostrando para ele por que daquelas leis do sangue, a importância do sangue, né? Uma conotação mais escatológica sobre o sangue. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, né? O sangue é vida, é através do sangue que nós somos salvos. Então existe ele está mostrando e querendo valorizar, que eles valorizem essa questão da vida, do sangue. Então existe uma preocupação de saúde, uma preocupação alimentar com o ser humano, mas também essa preocupação teológica,
aqui, de você entender o quanto é importante o sangue, o sacrifício de Jesus na cruz, lá na frente, e as leis, né? Depois nós vamos ver o sangue sendo usado no sacrifício, no templo. Nós vamos ver várias coisas isso lá no livro de Levíticos, por exemplo. Certo? Isso tem alguma coisa a falar sobre essa questão da carne aqui? Estudando, realmente, eles entendem isso, né? Que o sangue, ele é uma vida, ele representaria, então, a vida e o sacrifício, né? Então, por isso do cuidado, né? Por isso esse zelo, né? Esse zelo. Então, vamos lá, 5 e 6, Elô. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Então, nós estamos dizendo aqui, ó, requererei, o que é isso? Nós vamos prestar contas. Vamos prestar conta diante de Deus de toda a vida. E aqui, essas pessoas aqui, lá que Moisés está escrevendo e deixando, eles já tinham essas leis, eles já tinham a lei Êxodo 23, diz não matarás. Nós precisamos entender aqui, fazer uma separação. O que é você matar alguém de uma forma, como que se diz hoje, essas culposo e doloso, né? Um assassinato é diferente de você matar alguém, por exemplo, em legítima defesa. É diferente de uma batalha. Nós vamos ver o povo de Israel em tantas batalhas, quantas pessoas, né, foram mortas ali. Então, o que Deus está dizendo aqui é sobre a morte intencional, é sobre a morte sem uma justa causa, né? E nós vemos aqui Deus se apresentando, até aqui ele se apresentou como Criador, e agora nós vemos ele também como juiz, porque ele vai passar a nos dar leis, né? Tem que ser punido, quem fizer dessa forma vai ser punido. Então nós estamos vendo aqui e nós vamos ver que essa proibição do assassinato, ela não é só para o ser humano, ela é também para os animais. A gente vai ver lá em Êxodo 21, fala que se o boi matar um homem, ele deve ser morto. Se o dono do boi chifrador, ele também esse dono deve ser morto, porque ele já sabia que aquele boi fazia esse tipo de coisa e não conteve. Então, eles tinham várias leis. Então, Moisés está deixando claro para essas pessoas o porquê disso, né? Então, aqui a gente tem que entender que não matarás, nós estamos falando de assassinato. E outra questão que eu acho bem interessante aqui é que olha como o verso 7, lê o 7 pra gente. Pulo 6? Pode ler o 6 e o 7. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, e povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então aqui eu tenho mais duas razões para o que não matarás, por que do não assassinato, porque isso seria requerido de nós diante de Deus. Primeiro, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aqui embora caído, né? Nos né? lembra que nós pecamos, somos caídos, mas nós ainda possuímos a imagem e semelhança de Deus. Só quem tem o direito de tirar a nossa vida é o Senhor. E este eu creio também que é o primeiro motivo, né? Por sermos a semelhança dele. Semelhança de Deus. Né? Ele nos lembra disso, né? Ele traz isso à nossa memória. E outra coisa é o verso 7, né? Sejam fecundos e multipliquem. O assassinato vai contra essa regra, essa ordem que Deus nos dá, né? Era para multiplicar e não para assassinar. Isso, e tanto é interessante que essa fala se repete, né? Essa fala se repete no versículo 1º, quando a gente fala aqui, né? Olha, sede fecundos e multiplicai-vos. Isso o Senhor vai falar também no 8, que a gente falou semana passada, no versículo 17. Então, eu creio aqui que o Senhor está falando o que é pra gente fazer, né? E não assassinato, não isso, né? Ele repete aqui, olha, por 3 vezes em 2 capítulos. Como que deve ser feito. E o interessante também, Elô, é que nós estamos falando aqui, né? Nós temos aqui que a pessoa tem que morrer. Ela assassinou alguém sem uma justa causa, foi lá, nós estamos vendo aqui pena de morte acontecendo. Eu sempre falo assim, eu não posso dizer
que não é bíblico. Eu jamais levantaria uma bandeira por conta de uma polícia corrupta, por conta de, né, nós, quem somos nós para julgar, mas nós não podemos dizer. Mas o que eu acho interessante é que no Novo Testamento nós vamos ver Jesus, o próprio Jesus, autenticando isso. Quando Jesus está diante de Pilatos e Pilatos diz para ele assim: você sabe que eu tenho o poder de te matar. E Jesus diz para ele assim: você só tem porque Deus te deu. Então Jesus está dizendo assim, essa autoridade que Deus está dando aqui no capítulo 9, Jesus está falando dela ali também. Depois lá em Romanos nós vamos ver Paulo falando do magistrado, né? Romanos 13 fala do magistrado que é servo de Deus para punir com espada, né? Ninguém pega uma espada para fazer uma carícia em alguém. O magistrado, a autoridade, ele pega a espada para matar. A espada é para matar. Mas existem as pessoas certas, a condição certa, e é uma autoridade que nós estamos aprendendo aqui, que foi dada por Deus aos magistrados, não é para mim. Essa ordem aqui não é vingança, né? É se fazer uma justiça daquilo que Deus ordenou. Exato. Por isso a gente tem que fazer essas separações. Vamos agora continuar aí, Elô. Lê do 8 ao 10 para nós. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço... Continua? Não, tá bom. Então aqui nós estamos vendo Deus fazendo uma aliança, né? Sim. Com Noé, com a sua descendência e com todos os seres. E é a primeira vez que nós vamos ver a palavra aliança aparecer aqui, no texto bíblico. Apesar de que nós entendemos que essa aliança Deus começou com Noé lá antes do dilúvio, quando ele vem e diz para ele fazer a arca, que ele ia entrar. Eu entendo que essa aliança ela já iniciou ali. Sim. Inclusive há uma versão bíblica que fala que ele, não lembro qual a versão agora, que fala que ele está dando continuidade à sua aliança agora. E aqui, Andrés, ele descreve a aliança, né? E ele enfatiza que é para toda criatura vivente, né? Ele com toda a sua criação, né? O cuidado de Deus, o plano de Deus de preservar a sua criação e de dar continuidade no seu plano, né? Exato. Vamos ler o 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Olha só, nós vimos lá no capítulo 8, no verso 21, diz assim: E aspirou o Senhor o aroma agradável e disse consigo mesmo. Então, até aqui, Deus não tinha falado com Noé que ele não iria mais destruir, que ele iria fazer uma aliança. Ele não falou isso. Ele pensou consigo, o capítulo 8 nos diz, a Trindade se reúne ali. Nós entendemos que é algo desde sempre, não foi algo que Deus decidiu naquele momento, né? Mas ele ainda não anunciava, não tinha, né, falado. E aqui nós vamos ver agora ele declarar isso para Noé e para os seus filhos. E o interessante é que isso não foi um acordo, sabe? Tipo um contrato onde eu faço um acordo com você e você tem a tua parte, eu tenho a minha parte para que aquele contrato se cumpra. Sim. Não, aqui era algo unilateral, era individual, independente do que acontecesse. Nós vimos Deus declarando que a humanidade era continuamente má e continuaria sendo assim, desde a sua mocidade ela é má. Independente disso, ele faz essa aliança e diz aqui que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Eu entendo aqui, Elô, que isso deve ter trazido uma paz no coração deles. Porque você imagina essas 8 pessoas ali, a hora que começasse a aparecer uma nuvem no céu, sim, pronto, vai começar tudo de novo. Lá vem de novo. Por isso eu entendo, existe uma teoria sobre isso, né? Que até o dilúvio não havia chovido na terra. Eu acredito muito nisso, sim, por conta das coisas que nós vamos ler daqui para frente. Mas pensa a tranquilidade
que essa aliança trouxe para eles, né? Não vamos mais passar por aquilo. Eles ficaram um ano dentro daquela arca. E mais Perdendo uma seus vez, amigos, sei lá, outros Sim. familiares, outros... E eles tinham a certeza de que isso não ia e acontecer. o cuidado de Deus, né? Cuidado Sabendo de Deus. disso, né? Sabendo que eles poderiam estar temerosos, não sei se existe essa palavra, mas Sim, assim, né? podiam ficar, como você disse, né? Aterrorizados talvez com qualquer sinal posterior a uma chuva. E o Senhor vem com esse cuidado, né? Com De esse acalmar, de Depois de tranquilizá-los. tudo que passaram, Deus E traz. interessante, né? E toda essa calma que o Senhor traz sobre ele, dá a certeza, porque como você disse, porque é algo que vem de Deus, que independente do que acontecesse, porque se houve aquilo diante de tudo que o mundo vinha apresentando, né? Então não é, talvez também ele podia pensar assim, meu Deus, tipo, se acontecer mais alguma coisa aqui e o Senhor vai começar tudo de novo. O Senhor fala, olha, agora independente do que acontecer, é da minha parte, né? Da parte do Senhor, né? Não é porque merecemos ou não, é da parte Confiança do deles Senhor. também na palavra do Senhor, né? Naquilo que Deus estava dizendo. Vamos ler aqui então do 12 até... Vamos ler até o 17? Vai. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Olha, então, aqui nós vemos aquilo que eu estava falando, né? Do porquê que eu acredito que até o dilúvio não chovia na Terra. Nós sabemos que o arco-íris, ele é um fenômeno meteorológico. É a passagem da luz solar pelas gotículas de água na nuvem, no ar. Isso forma aquelas cores, sabemos que tem milhares de cores ali, nós não conseguimos vê-las, mas existem. Então, tá, gente? Eu creio muito nisso, porque senão já teria arco-íris antes, se chovesse normalmente, né? Mas é só uma teoria, tá? O que eu acho muito importante, e também falando da universalidade do dilúvio, porque o arco-íris, ele é visto universalmente. Por isso eu também creio que o dilúvio foi algo universal. Eu separei aqui 3 momentos importantes que o arco-íris aparece na Bíblia. Eu achei muito importante a gente falar isso. Noé viu o arco-íris depois da tempestade. Nós vamos ver lá em Ezequiel 1:28 que ele vê o arco-íris no meio da tempestade. E nós vamos ver João lá em Apocalipse, viu João antes da tempestade. O que isso traz para mim? Nós sempre temos que olhar para a promessa de Deus, para aquilo que Deus nos fala. E às vezes nós vamos olhar e ver isso quando já passou. Depois que você já passou por toda aquela tempestade da sua vida, você vai conseguir ver o arco-íris, a promessa, o sustento de Deus. Ezequiel vendo a tempestade no mar, às vezes você está no meio da turbulência e você consegue ver o arco-íris de Deus, a promessa de Deus. E Deus testifica isso de um jeito que a gente consegue literalmente ver, né? Não só imaginar, uma coisa né? física, é uma coisa que a gente realmente, fisicamente, a gente consegue ver. E quantas vezes nós passamos por algumas situações e quando aquilo termina, você pega e você olha assim, você consegue visualizar, assim, até com fatos diante de tudo aquilo que você passou. Poxa, olha, Deus estava ali cuidando, tinha uma promessa, estava difícil, eu não estava enxergando quando estava acontecendo, mas Deus estava, agora eu consigo ver. Às vezes a gente consegue ver quando tá passando. Sim. Não, olha, tá feio o negócio aqui, mas eu tô vendo. E às vezes Deus nos mostra isso até mesmo antes de nós passarmos, né?
Então sempre olhe sempre para o arco-íris da promessa de Deus. Vamos ler o 20 e o 21. Só eu finalizar o 18 e 19, então. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, todos nós somos filhos, somos da descendência de Noé, né? Nós podemos dizer que Noé foi o último setita, o último descendente de Sete, e nós passamos a fazer parte da descendência ali dos filhos de Noé. Vamos lá, 20 e 21. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Sabe o que esse texto me fala muito? Assim, ó, a gente entende aqui que bastante tempo já se passou, porque ele já plantou uma vinha, essa vinha já brotou, ele já colheu essa uva, ele já fez o vinho, agora ele se embebeda. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto aqui é que nós estamos falando do homem justo, do homem íntegro. Então, isso aqui me mostra assim que nós, o ser humano, todos nós não apenas podemos pecar, mas nós pecamos. Realmente nós pecamos, né? Como a gente falha, Noé é um exemplo muito claro disso, né? Eu tava lendo, né, sobre essa questão também, porque foi uma coisa que me deixou intrigada também. Pensei, poxa, a gente tava falando de Noé é um homem... Poxa, eu queria ser como Noé, e agora? Como é que eu faço para ser como Noé, né? E tem alguns historiadores que defendem assim, que ele não sabia. Porque existe algumas traduções que pode levar a gente a entender que Noé, ele tinha sido o primeiro agricultor de uvas. Mas aí depois cai por... Aí eu fui nessa... Ele deve ser isso, ele não sabia, né? Aconteceu ali, mas ele não sabia que ia dar uma embriaguez. Mas aí cai por terra quando eu continuei estudando. E aí a gente se lembra que antes do dilúvio as pessoas já bebiam, já caíam em embriaguez. Então, de certa forma... já era agricultor antes, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Então, de certa forma, Noé já sabia. Eu tentei, sabe? Eu comecei a ler essa linha, eu falei, deve ser por aqui. Noé não sabia, foi novidade, a uva, a fermentação. Mas não, ele sabia. E aí o que me chama a atenção também, né, Andresa, é como a gente precisa cuidar, né? Como nós precisamos cuidar, porque Noé é um homem tão íntegro, um homem que estava ali, né? Olha tudo como que Deus usou, como que Deus vinha usando. E não é diferente de nós, né? E aí, como a gente precisa aí cuidar. Isso que né? você falou me lembra de uma frase que eu vi num filme essa semana, e ele dizia assim, ele estava falando de uma pessoa, dizendo, olha, ela tem crescido diante de Deus, ela tem sido importante diante de Deus. Só não se esqueça que quando você cresce diante de Deus, você também se torna importante para Satanás. É isso. Nós temos que estar atentos e vigilantes, né? Foi isso porque que porque quando eu vi que não tinha mesmo como eu sei como... quando eu vi, falei, poxa vida, e agora, né? Que eu tava gostando, quero ser como Noé. Poxa, mas aqui a gente vê que somos humanos, né? E aí a gente precisa realmente cuidar. Porque basta estar ali em pé, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Vamos lá, 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Então nós vimos aqui que Cã chega na tenda do pai, porque Noé estava nu, que era algo muito reprovável na cultura ali, deveria ser hoje também, né? A pessoa estar nu era algo muito ruim, e estava embriagado ali, e Cã vê isso e sai falar para os seus irmãos. Eu imagino meio que aqui ele meio que de repente tirando um sarro. O que aquele velho tá fazendo pelado, bêbado dentro da coisa. E hoje de manhã ainda tava conversando sobre isso com a Larry, assim, pior
do que você pecar é o desejo demoníaco de descobrir o pecado do outro e sair falando. Isso eu ainda acho que é pior do que o que Noé fez, foi o que Cã fez, né? Então o pecado de Cã é esse, ter exposto o seu pai. A desonra, A desonra. Né? O fato de desonrar o pai, né? Porque a gente vê as duas situações, né? Igual eu estudando, né? Você não vê uma perversidade sexual, você não vê nada assim que... Embora tenham várias teorias sobre isso, mas o texto não diz isso. E a gente entende aqui que Cã, de forma muito clara, ele desonra, né? Ele humilha o pai, expõe né? O pecado do pai, ao né? passo que Sam e Jafé, eles agem com honra. Rapidamente eles procuram, deixa eu cuidar do meu pai. Olham pro pecado do pai. Calma aí, deixa ele conferir se foi tudo aquilo que o irmão veio aqui contar. Não, ele tem o cuidado, né, de honrar o pai e nem sequer querer ver, né, ter a curiosidade de ir lá olhar, né? É isso aí. O texto de Provérbios 17:9 diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, Cã expôs o seu pai, né? 1 Pedro 4:8 diz: o amor encobre multidão de pecados. Nós temos que ter esse cuidado. A nossa função como irmão, como estar ao lado do outro, não é o de espalhar, de expor, mas o de ajudar essa pessoa que você está vendo em pecado a se recompor, a se restaurar, a se arrepender, né? Vamos continuar aí, Pretinha. 24, né? Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Posso continuar? Vamos só falar sobre Canaã aqui então, né? Então nós vamos ver aqui agora que por causa do que ele fez, da exposição que ele fez ao seu pai, Noé, quando acorda, desperta da sua embriaguez, possivelmente no outro dia, ele amaldiçoa Canaã, seu neto, a sua descendência. Então eu entendo aqui que Noé está amaldiçoando a descendência dele. E nós vamos poder ver com mais detalhes no próximo capítulo quem é a descendência, né? Não só os cananeus, mas todos os povos que surgiram ali, foram todos inimigos, foram todos povos que depois nós vamos ver o povo de Israel derrotando eles. Sim. A gente vai ver como que isso se cumpre ali. Continua, Pretinho. E aí, só um pontinho, Andresa, eu vejo aqui, eu entendo também que para essa maldição houve alguns pecados aqui bem que deixa de forma muito clara, né? Então, de pano de fundo aqui, a gente vê o pecado da embriaguez, a gente vê o pecado da nudez, a gente vê o pecado da desonra ao pai, né? Aos pais, ao pai e à mãe. E isso serviu como pano de fundo para uma maldição, né? E eu comentando ainda com o Edson também hoje de manhã, eu falo, hoje nós não estamos caminhando de forma diferente, né? A história ainda se repete, nós não estamos caminhando de forma diferente e o fim disso foi uma maldição, né? Então, uma queda, ela não ocorre aqui, né? Isso que não vem de gerações, vem de processos, né? Vem de você estar alterando regras, preceitos, de você estar mudando as coisas. São poucas coisas que daí culminam numa queda. Exatamente. Detalhes, né? Que a gente muitas vezes não se atenta. Não é um homem íntegro, num determinado momento, aí eu imagino que várias coisas foram deixando ele cansado, estressado, um dia ele resolveu encher a cara. Sim. Não foi de uma vez, né? Alguma coisa foi acontecendo, alguns valores ele foi perdendo ali no... E tudo isso vai refletir ali em gerações futuras, né? E ainda eu tava falando hoje de manhã, falei, Edson, a gente precisa entender que nós não somos carreira solo. Eu não sou eu solo, Heloísa, né? Ninguém faz nada sozinho. Exato. Né? E todas as nossas práticas, hoje, de certa forma, vai refletir no Hector, no filho do Hector. Não tô falando de maldição hereditária, não é isso. O que você ensina. Exatamente, mas você vê que uma atitude do pai, da mãe, né? Como somos responsáveis, né? Porque uma atitude aí que você... Olha como isso que você tá falando fica muito claro aqui no verso 26 dele para nós.
e ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Preste atenção que Noé não está dizendo que Sem é bendito. Bendito é o Deus de Sem. Sim. Ou seja, ele via o exemplo de Sem, isso que você está falando. O exemplo de Sem. Sem mostrava para ele que ele era alguém que servia e amava ao Senhor, diferente de Caim, de Cã. Veja como é bem isso que você estava falando, né? O nosso exemplo, não é uma maldição, Sim. é o nosso exemplo. Noé via no seu filho Sem que ele servia a Deus. Bendito seja. É como Noé estar aqui agradecendo a Deus por aquilo que ele vai fazer nas gerações de Sem, ao contrário da geração de Cã. É isso. Continue aí. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aqui quando ele fala no 27 de Jafé, nós não vamos, na semana que vem, no capítulo 10, nós vamos esmiuçar mais essa descendência dos filhos, mas nós não vamos encontrar o cumprimento disso aqui, né? Jafé, a descendência de Jafé habitando nas tendas com Sem. Eu também entendo aqui que significa que eles iam ter harmonia, não iam estar um contra o outro, como acontece com a descendência de Cã. Mas nós não vamos encontrar aqui nenhum texto do Antigo Testamento que mostre essa descendência vivendo na prática junto com a descendência de Sem. O que nós vamos ver que a descendência de Jafé é o povo gentil, e nós vamos ver lá, séculos depois, lá no Novo Testamento, o meu companheiro, que eu gosto muito, Paulo, indo pregar aos gentios. Então eles passam a habitar as tendas de Sem. Isso é uma analogia que muitos teólogos fazem sobre isso, que isso se cumpre lá no Novo Testamento, quando o povo gentil começa a ser alcançado. E o verso 28 e 29 aqui nos fala do tempo de Noé, né? Isso nos mostra, seja você quem for, seja justo, não seja justo, no final você vai morrer. É a promessa, é o que acontece lá em Gênesis 3, né? O que Deus declara para todo ser humano. Então, Noé foi tão importante, fez tudo aquilo, mas no final morre. E assim seremos todos nós, que nós possamos deixar para nossa descendência, que nós possamos ser para nossa família o exemplo que Noé foi para sua família, que eles possam nos seguir, assim como os filhos, a esposa de Noé seguiu ele para a arca, né? Isso que tem que ficar no nosso coração. É isso aí, Elô? É isso aí. Que bom ter você aqui. Queremos mais da Elô aqui, né, pessoal? Na outra semana, quem sabe, vamos ver. Esperamos vocês aqui na semana que vem. Vem pra sala. Vem pra sala.